Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Quinis na Prática. Estamos vendo nessas últimas aulas os tipos de segurados. Vimos a categoria do segurado empregado, do doméstico, do avulso. Aqui nessa aula vamos ver sobre contribuinte individual e na próxima aula veremos sobre o facultativo. Hoje, contribuinte individual, basicamente, eles se dividem em dois tipos. O contribuinte individual autônomo, aquele que trabalha por conta, e aí entra o microempreendedor individual, e a segunda, que é o contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica. Muda alguma coisa, Bruna? Sim, muda quanto ao recolhimento. No tocante ao contribuinte individual ou autônomo que trabalha por conta própria e também aí se enquadra o MEI, ele é o responsável por recolher a previdência social. Já o contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica, o responsável por pagar a previdência social desde 2003 é a empresa, ok? Vou abrir aqui a apostila para vocês. Vamos ver aqui sobre os recolhimentos. Existe três tipos de alíquotas na qual se enquadra aí o contribuinte individual autônomo, né? As alíquotas se dividem de três formas. Então, 20%. Quando ele recolhe 20%, ele usa o código 1007. Não se preocupe que tudo isso que eu tô falando aqui para você está na apostila, tá? E como ele recolhe? Ele recolhe 20% sobre o valor que ele quiser, respeitando o limite do teto do INSS, ok? E respeitando também, é óbvio, né, que tem que ser no mínimo o mínimo. Então, ele recolhe aí 20%. O vencimento é todo dia 15 do mês subsequente. Por exemplo, eu estou gravando esse curso agora no mês de novembro. Então, eu tenho, se eu sou contribuinte individual, até o dia 15 de dezembro para pagar, ok? Código 007 e 20%. Nesses casos, quando se recolhe 20%, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e não somente aposentadoria por idade, tem direito à CTC, tá? A emissão de CTC para utilizar esse período lá no regime próprio, caso se faça necessário. E também a aposentadoria pode ser maior que o salário mínimo, ok? Nesse caso aqui, então, é 20%, com exceção do empresário, que é 11%. Os demais 20%, exceção empresário com prolabore, que daí ele recolhe 11%. Código 1163. Nesse caso, no código 1163, a pessoa ela recolhe 11% sobre o salário mínimo. Obrigatoriamente, aqui nesse caso, tem que ser sobre o salário mínimo. Não tem como recolher 11%, por exemplo, sobre dois salários mínimos. A aposentadoria aqui, para quem recolhe apenas 11%, que é o plano simplificado. 11% é quando se recolhe o plano simplificado. Essa aposentadoria só pode ser por idade, tá? E a pessoa não tem direito à CTT. Se ela precisar levar esse período que ela pagou no INSS lá para o regime próprio, ela não pode. A não ser que ela faça a complementação, ok? De 11 para 20%. Aí ela pode sim levar lá para o regime próprio e emitir o CTC, mas tem que fazer a complementação. E depois temos aí a categoria do MEI, que é o microempreendedor individual. O MEI, ele recolhe 5% sobre o salário mínimo e, ao contrário dos demais, que você entra no SAL web e emite lá o carnezinho, para pagar o carnezinho não a guia, não é por lá, porque emite-se uma DAS através do portal do microempreendedor, tá? E o vencimento do MEI é todo dia 20, não é dia 15. Então, alíquota 20%, que é normal, e alíquota de 11%, que é do plano simplificado, vence todo dia 15 do mês subsequente à competência. MEI vence todo dia 20 ao mês subsequente da competência. Emite lá DAS pelo portal do microempreendedor individual, ok?
E as possibilidades de complementação? Porque o MEI, ele também só se aposenta aposentadoria por idade também, e também não tem CTC. Tem que se fazer a complementação. Se você tem um período, a pessoa trabalhou lá um período como MEI e não quer aposentar com salário mínimo, ou quer levar esse período para o regime próprio, ou quer realmente quer se aposentar melhor que o salário mínimo, tem que fazer a complementação de 5% para 20%. Quanto ao contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica, como eu disse para vocês no início dessa aula, a responsabilidade pelo pagamento desde 2003 é da empresa. Então, quando ele vai emitir o recibo de pagamento de autônomo, que a gente chama de RPA, a empresa ela desconta, tá? Ali o INSS já do prestador de serviço e ela que é a responsável por efetuar esse pagamento lá no INSS. Vamos falar aqui sobre os indicadores lá do CNIS. IREC independe. Já falamos lá no início desse curso, né? Significa o quê? Quando aparece esse indicador, significa que aquela competência é um alerta, tá? É um indicador de alerta. Significa que aquela competência ela tem algum perrengue aí que precisa ser sanado, ok? E não é especificamente um específico, pode ser outros tipos, ou pode ser N tipos de indicadores, né? Pode ser geralmente, pode ser uma contribuição que está menor que o mínimo, pode ser uma contribuição que tem que fazer alguma comprovação com carteira de trabalho, enfim. Ele é bem genérico, significa apenas que aquela competência ela tem indicador. PREC menor min significa que tem recolhimento inferior ao salário mínimo antes de 11 de 2019. Ao contrário do empregado ou do empregado doméstico lá atrás, nunca se teve a brecha de que o contribuinte individual pudesse recolher menos que o mínimo. Ou seja, sempre teve a necessidade de se complementar o autônomo. O autônomo nunca pôde recolher menos que o salário mínimo. O empregado, quando recolhia-se antes da lei de 13 de 11 de 2019, antes da emenda constitucional, quando recolhia menos que o salário mínimo, entrava como tempo de contribuição e como tempo de carência. Já do contribuinte individual, nunca entrou. Né? Sempre houve a necessidade de complementação. Então, o indicador PREC menor min significa que tem ali recolhimento menor que o salário mínimo até o mês 10 de 2019. Agora, quando aparece PSC, ME, essa sigla grande, né? EC103, significa também que tem aí recolhimento inferior ao salário mínimo, mas é após a emenda constitucional 103. Então, a partir de 13 de 11 de 2019, também tem que complementar. Se não complementar, não entra nem como carência e nem como tempo de contribuição, ou seja, não serve para nada, ok? IREC LC 123 significa simplesmente que foi recolhido pelo plano simplificado. Quando o indicador começa com a letra I, nós vimos nas primeiras aulas, né? Significa simplesmente que ele é um indicador. E nesse caso aqui significa que foi recolhido pelo plano simplificado. Ou seja, a pessoa recolheu com 11% e essas contribuições não se prestam para uma aposentadoria por tempo de contribuição, somente uma aposentadoria por idade. IREC-MEI. O que significa? Indica que a contribuição foi recolhida como MEI, com código MEI. Antigamente, lá atrás, não vinha essa indicação de MEI. Então, a gente meio que deduzia e conversava com o cliente, obviamente, né, pela data do vencimento. Por quê? O contribuinte individual paga todo dia 15, o MEI paga todo dia 20. Então, já aconteceu no escritório da pessoa começar a pagar o MEI dia 20 e lá no sistema não tá escrito que era MEI, porque não vinha esse indicador antes. E como começa a contar para a qualidade de segurado e a carência a partir do primeiro pagamento em dia, lá no INSS meu cliente encontrou dificuldade, porque o INSS não contava como carência, ele tinha começado a pagar dia 20.
E depois, verificando, conversando com o cliente, nós vimos que se tratava de MEI. E MEI, o vencimento dia 20. Então, começa a contar a carência do MEI a partir do primeiro pagamento em dia, ou seja, dia 20. Mas hoje já consta aí no CNIS, já vem a indicação de que o pagamento é de MEI. Temos que ficar sempre muito atentos com a contagem da carência. Quando a gente entra para fazer uma simulação lá pelo meu INSS ou por qualquer programa, seja o cálculo jurídico, seja qualquer probleminha de cálculo que você for utilizar, depende da máquina humana para abastecer. Por quê? Eles não fazem essa distinção para saber se o período vai entrar como carência ou não. Então, quando a gente vai analisar um CNIS, nós temos que analisar o CNIS com lupa para verificar se aquela contribuição realmente entrou como carência. E como que começa a contar a carência? A partir do primeiro pagamento em dia. Suponhamos lá, seja um contribuinte individual e ele começou a recolher em outubro, competência de outubro. Então ele tinha até o 15 de novembro para pagar essa contribuição, ok? Se cair de sábado e domingo, passa para um dia útil subsequente. Então ele começou dia 15. Pagou em dia? Pagou. A primeira em dia já começa a contar como carência. Daí ele atrasou. Pagou o mês de novembro, que vence dezembro em atraso, dezembro em atraso, janeiro em atraso, fevereiro em atraso. Conta como carência? Conta como carência, desde que a próxima que ele pagar em dia seja antes dele perder a qualidade de segurado. No caso do contribuinte individual e do MEI, é 12 meses esse lapso de tempo. Então, ele tem que pagar a primeira em dia para ele entrar na qualidade de segurado. E para que a carência seja contada, ele pode atrasar? Pode, mas não pode atrasar tanto. Para que ele não perca esse lapso temporal de 12 meses. Então, se ele recolheu a primeira em dia e atrasou 6 parcelas, pagou atrasado 6 parcelas, mas a 7ª parcela ele pagou em dia, ele não perdeu a qualidade de segurado e esse intervalo de tempo aí vai entrar como carência. Agora, se ele pagou a primeira em dia e depois atrasou mais do que 12 parcelas, entre os mais do que 12 meses, e ele perdeu a qualidade de segurado de novo, essas parcelas que ele pagar em atraso não vão entrar como carência. Ela entra somente como tempo de contribuição. Então, por isso, é importante que vocês entendam sobre a data de vencimento. Quando a gente vai conferir um CNIS para calcular o tempo que esse cliente tem de serviço, vocês têm que contar, como eu já falei nas primeiras aulas para vocês, sempre se atentando se ele vai perder a carência ou não. O sisteminha não faz isso. Somos nós, advogados previdenciaristas, que tem que jogar dessa maneira lá no INSS. Acontece demais. Nossa, direto acontece. Bruna, olha, simulei aqui e o cliente tem os 15 anos de contribuição. Daí você vai analisar a fundo o CNIS e ver que não, que ele recolheu várias contribuições em atraso e que não entraram para carência, porque ele recolheu depois que tinha perdido a qualidade de segurado. Então é importante, importantíssimo que vocês entendam isso. Inscrição pós-mortem, pode? Não, não pode. O que se pode é recolher. Os dependentes, eles têm direito a complementar, a recolher a complementação. Suponhamos que tenha contribuição abaixo do mínimo, que a pessoa que faleceu, ela lá no CNIS dela tenha contribuição abaixo do mínimo. Os dependentes, eles podem complementar para que entre como carência esse período. Eles têm até o dia 15 de janeiro ao mês subsequente da morte para fazer essa complementação para que esse período que está abaixo do mínimo entre como carência. Bruna, nossa, mas o cliente morreu em janeiro, desculpa, em dezembro. É até 15 de janeiro do mês subsequente para fazer essa complementação, pois eles estão ainda estão ali sofrendo a morte e tal. Infelizmente é assim. Sempre até o dia 15 do ano subsequente da morte.
Eu nunca vi discussão disso na justiça, mas acho que é plenamente discutível, né? Esse prazo, quando a pessoa falece em dezembro, né? E os dependentes perdem aí o prazo para complementar. Mas é o que consta. Trouxe para vocês aí, deixa eu abrir aqui a apostila sobre esse assunto. Decreto 3.048 de 99, artigo 18, parágrafo 5º-B. Não será admitida a inscrição pós-mortem do segurado contribuinte individual e nem do segurado facultativo. Na hipótese de falecimento do segurado, os ajustes previstos no parágrafo 1º poderão ser solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia 15 do mês de janeiro subsequente ao ano civil correspondente ao óbito. Então, pode complementar quando ficou abaixo do mínimo? Sim, pode. Agora, inscrever a pessoa, fazer o cadastro dela pós-mortem, não é possível. Vimos aqui nessa aula, então, sobre o contribuinte individual, que pode ser a pessoa autônoma que trabalha por conta, e ela pode recolher na alíquota de 20%, 11% ou como MEI. Quando recolhe sobre 20%, não precisa ser sobre o salário mínimo, ela escolhe o valor que ela vai recolher até o teto do INSS, observando o mínimo. Tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, tem direito ao CTC, ou seja, ela pode levar esse período lá para o regime próprio. Quando recolhe no plano simplificado 11%, não tem direito ao CTC e aposentadoria somente por idade. A mesma coisa acontece com o MEI. Recolhe 5% através da DAS e a aposentadoria somente por idade e sempre o salário mínimo, tanto no plano simplificado como no MEI, apenas o salário mínimo. Se tiver necessidade de uma... Se você está fazendo o planejamento do seu cliente, planejamento previdenciário. Aliás, se você não está no curso de planejamento previdenciário, bora para o curso de planejamento previdenciário. Se você está fazendo o planejamento do seu cliente e vê a possibilidade de ele se aposentar com mais, essas contribuições que foram do plano simplificado ou do MEI devem ser complementadas, tá? De 11% para 20% ou de 5% para 20%. Com relação ao contribuinte individual que presta serviço para pessoa jurídica, quem recolhe é a empresa, ok? E aí, nesse caso, a aposentadoria pode ser por tempo de contribuição, por idade, também pode se emitir CTC. Vejo vocês na próxima aula para a gente ver o último tipo de segurado, que é o facultativo. Estou te esperando.